Uma médica negou atendimento ao filho de uma suplente de vereadora da bancada do PT na Câmara de Porto Alegre. Ela disse que não atenderia mais o menino de 4 anos porque não concordava com as posições políticas da mãe. Será que a atitude foi correta? Será que tem base legal? Vamos conversar sobre este assunto com o advogado Ramiro Nodari Goulart, que é advogado especialista em direito médico. Vamos lá. O advogado Faustino, vamos corrigir agora, no ar, ao vivo. Faustino Júnior é, sim, o médico especialista em direito médico. E agora, sim, vamos falar do Ramiro Nodari Goulart, que é advogado. Vamos debater esse tema que não é fácil. Boa noite, sejam bem-vindos. E a primeira pergunta que eu faço, até para cada um em casa identificar as posições aqui, é: a atitude foi correta? Começo com o doutor Faustino. Bom, como advogado especialista na área, entendo que a conduta da médica foi genuinamente correta, porque ela seguiu principalmente o que está previsto no Código de Ética Médica, isto é, comentava aqui nos bastidores com o meu colega Ramiro que ela, na verdade, estava, ao renunciar ao atendimento, porque ela não se negou, ela renunciou à continuidade do atendimento da criança em função da opção partidária da mãe, ela estava num exercício regular de um direito previsto entre os princípios fundamentais, particularmente o princípio 7º do Código de Ética Médica, que diz que o médico tem a autonomia assegurada no sentido de poder eleger quem vai atender e com que circunstâncias vai atender, excetuados 4 casos. O primeiro, o de ausência de outro médico, urgência, emergência e ainda quando a sua renúncia possa vir a trazer algum agravamento para a saúde do paciente, o que não se deu neste caso. E aí entendemos, na verdade, essa mensagem foi enviada por WhatsApp pela médica para a responsável legal pelo paciente. E ao enviar isso, ela seguiu literalmente o que prevê o artigo 36, parágrafo único do Código de Ética Médica, que prevê justamente uma única exceção na vedação ao médico de abandonar o atendimento a um paciente, que é quando ele entende que qualquer motivo a seu critério possa gerar algum conflito, alguma situação que o agrida e que o entenda que possa prejudicar no exercício da sua atividade fim, que é a prestação do serviço médico. Bom, preciso fazer mais uma correção. O menino, né, tem 1 ano e não 4, para deixar bem claro. Agora sim passo para a posição do doutor Ramiro. Ele tem 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Mais correto. Preciso mais correto, agora. mais preciso. Perfeito. Obrigado, doutor. Nós temos que entender que, antes do Código de Ética Médico, nós temos uma Constituição Federal. E, no artigo 3º, parágrafo 4º da Constituição Federal, está previsto que, entre os objetivos da Federação, entre os objetivos do Estado brasileiro, está previsto claramente a eliminação de qualquer tipo de preconceito, seja qualquer tipo. Mais do que isso, no Código de Ética Médico também está previsto que o médico não pode destratar de forma alguma, por preconceito, por qualquer outro tipo de ato que viole, de alguma forma, a relação dele com o paciente. Então, me parece que esta é uma questão também vinculada ao Código de Ética Médica, mas essencialmente uma questão constitucional, uma questão social. A Constituição ela prevê que o objetivo do Estado brasileiro é a eliminar esse tipo de preconceito. E ao eliminar para eliminar esse tipo de preconceito, nós temos que, de alguma forma, desestimular as pessoas a agirem desta forma. Quanto aí há o ilícito. A pergunta que eu faço é a seguinte: onde termina a objeção de consciência? Porque, em tese, ela pode se negar. Ela pode se negar. Em tese, pela lei, ela pode se negar. Mas, a partir do momento que ela se nega baseada num preconceito e ela expõe esse preconceito, que não é um preconceito contra uma linha partidária, contra um partido político, A ou B, não interessa, mas é um preconceito contra uma criança, filha de uma militante de um partido político. A minha pergunta é: onde está, fazendo sopesando valores,
nós temos o valor objeção de consciência e o valor eliminação de preconceito. Né? Sopesando esses dois valores, qual deles é mais importante? Eliminar com preconceito ou objeção de consciência? Me parece que Vamos continuar o debate, a questão já está colocada. Vou responder. O senhor quer responder, doutor Faustino? Tenha bondade. Me parece que o sopesamento a ponderação de valores aqui, para mim, constitucional, é clara. Na verdade, trata-se justamente da realização da dignidade da pessoa humana. Vamos analisar a dignidade da pessoa humana sob o ponto de vista dos direitos fundamentais da médica. Ela tem assegurada a sua liberdade de consciência, que projeta-se na objeção legal, na objeção de consciência prevista em lei, assim como tem assegurado o exercício regular do seu direito no nosso artigo 5º, inciso 36, quando assegura que a lei não pode prejudicar o direito adquirido por um lado. Essa é a realização da dignidade da pessoa humana no exercício profissional da médica. Em contrapartida, eu tenho também a realização do direito fundamental e da dignidade da pessoa humana, no caso dessa criança de 13 meses, como falou bem o meu colega Ramiro, na medida em que, ao negar, ao renunciar ao atendimento, como prevê o Código de Ética Médica, a médica está reconhecendo que não conseguirá mais desenvolver um atendimento com a dignidade e a presteza que é necessária, porque entende que aquela convicção política que a possui, que é contrária, que é diferente, que é oposta à responsável legal do seu paciente, vai impedir emocionalmente que ela consiga realizar viavelmente a prestação do seu serviço médico. E isso poderia atacar a dignidade da pessoa humana no que diz respeito à saúde do seu paciente. Então, visou, inclusive, a tutela essa conduta visou, inclusive, a amparar a dignidade da pessoa humana do paciente. Então, por isso, entendo que a ponderação aqui, na verdade, eu não enxergo choque, enxergo convergência valorativa, porque a conduta visou a assegurar, e isso que prevê o próprio Código de Ética Médica, a assegurar a dignidade humana do paciente no que diz respeito à garantia de um bom tratamento ao seu problema de saúde. Porque a médica, ao renunciar, o que ela disse? Encaminha para um outro médico que não tenha esse vício, esse fato, essa visão que vai impedir a realização, a consecução do ato médico, para que ele possa viabilizar e manter a viabilização de um bom tratamento ao paciente. Então, eu vou passar a questão para o doutor Ramiro. Pelo que eu entendi na interpretação do doutor Faustino, há uma proteção ao paciente e não uma medida, por exemplo, de vingança ou, por exemplo, Exato. Algo que vá atacar diretamente a mãe do paciente. Há uma mudança de ponto de vista, na opinião do doutor Faustino. O senhor entende assim dessa forma, ou poderia interpretar assim dessa forma? É possível esse tipo de interpretação? Na sua convicção, doutor Ramiro? Eu não estou aqui para expor a minha convicção. Sim, muito bem. Né? Mas, enfim, o que o senhor entende como interpretação? É possível interpretar assim dessa forma? Tentando interpretar o que a lei, o que o Código de Ética Médica fala, sempre em consonância com a Constituição Federal, mas também em consonância com os princípios fundamentais do direito, o que me parece, fundamentalmente, é que se ela podia fazer o que fez, deixar de atender, ela precisava ter escolhido um meio adequado, uma forma adequada. Sim. E eu entendo que, ao expor a forma de um modo preconceituoso, de um modo a atingir a moral, porque atinge a moral, de alguma forma, do sujeito que recebe, não, eu não vou te atender porque simplesmente eu não gosto do teu partido. Eu não vou atender o teu filho porque o teu partido fez isso, fez aquilo. Ela desrespeitou com valores entre os quais com o juramento de Hipócrates, que diz que o médico, ao aceitar, ao assumir o compromisso, um compromisso social, um compromisso humano, de atender, ele não pode fazer distinção política. Ele tem que atender. A missão dele é mais importante do que a profissão. Então, ela viola a Constituição, no seu artigo 3º, parágrafo 4º, ela viola, de certa forma, o Código de Ética Médica, quando diz que todo paciente deve ser tratado com cidadania, deve ser tratado com civilidade, deve ser tratado com respeito.
e ela viola também o juramento de Hipócrates, que diz que não se pode fazer distinção política ao tratar paciente A ou paciente B. Todos os pacientes devem ser tratados de forma equânime, igualmente, independente de qualquer posição. Esse é o entendimento que parece razoável. Não retiro aquilo que meu colega Faustino falou. Mas neste sopesamento de valores, por uma briga para evitar o ódio, evitar o preconceito, nós devemos já que nós não estamos falando especificamente de convicções, mas sim de interpretações, eu quero trazer uma interpretação aqui de uma figura importante dentro deste meio, né? O presidente do Simers, Paulo Argolo Mendes, afirmou que a médica teria que se orgulhar por ter seguido o código de ética. Ele entende que o médico que não se sentir à vontade deve negar o atendimento em casos como este, em que ela não era, por exemplo, a única médica da cidade. Essa é uma interpretação que a gente tem aqui de uma figura importante no meio. Na verdade, não é bem uma interpretação. Ele está lendo o artigo 36, parágrafo único, e o artigo 1º, inciso 7 do Código de Ética Médica, porque ele prevê exatamente isso. E é bom lembrar que o nosso Código de Ética Médica, que por sinal foi, na sua maioria, escrito por um gaúcho, o professor José Roberto Goldin, daqui, que foi professor da PUC, da Federal do Rio Grande do Sul, que é um código atualizado, refeito, pós-Constituição de 88, que prevê, na verdade, e é bom que os telespectadores atentem, a seguinte fato: é preciso assegurar o bem de todos, que é o artigo 3º, inciso 4º, que o nosso colega fala, da Constituição, o bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo, cor ou idade, ou quaisquer outras formas de preconceito. O que acontece o bem de todos, ou a gente poderia chamar de bem comum? O bem de todos que está aqui é a tutela do paciente, 13 meses, representado aqui por seu representante legal, sua mãe e seu pai. O que acontece? Essa conduta visou a tutelar justamente o direito à saúde do paciente de 13 meses, porque eu estou renunciando ao atendimento porque me sinto incapaz e não vou conseguir fazê-lo bem, porque a convicção política é tão importante para mim que vai fazer com que eu não consiga dar o atendimento e ter a segurança e a presteza que eu conseguiria se eu não tivesse essa objeção de consciência. Isso não só é tutelado pelo Código de Ética Médica, como prevê uma forma de reconhecimento e de uma superproteção e de uma ultradiligência efetuada pela médica para que não cometesse um possível erro médico por uma questão de haver algum tipo de desinteresse ou algum fato, no caso aqui uma opção partidária, que interferisse no seu agir médico com qualidade. Então, reconhecer essa conduta, me parece que não foi só de uma forma inteligente, mas, como disse o presidente do Siemens, é elogiável que uma médica tenha essa humildade de reconhecer que ela não poderia. Estaria ali uma interpretação no momento que ele diz o fato de se orgulhar? Sim, isso é uma interpretação. Mas me parece que sim, porque é raro nós encontrarmos essa humildade em reconhecer que, em função de uma questão de consciência, uma objeção de consciência, que nesse caso tem conotação partidária, eu não vou conseguir realizar bem a minha profissão. Dá para a gente dizer, doutor Ramiro, que é uma justificativa? Que tipo de influência, por exemplo, teria no atendimento médico o fato da posição política da mãe? Isso traria algum problema nesse atendimento, se a gente for ver tecnicamente dentro da medicina? Se a gente for tentar enxergar assim dessa forma? Isso vai depender de cada um. Isso vai depender de cada um. Sim. Ao meu juízo, não traria, não poderia trazer. Não poderia trazer. Eu entendo, pessoalmente, que não pode trazer esse tipo de objeção, ou melhor, essa caracterização não pode trazer um impedimento moral de atendimento de uma pessoa, seja quem ela for. Eu entendo que esta justificativa não é válida. Deixar de atender uma pessoa simplesmente se não amanhã depois vão deixar de atender porque a pessoa é de uma raça ou é de outra. É aceitável isso? Aí nós chegamos às leis penais. Não há nas leis penais um tratamento político, salvo numa única situação: propaganda do nazismo. Isso sim. Sim. Isso é crime. Certo? Agora,
nesta lei de 89, de 7.000 e alguma coisa, ela não trata desse tipo de possibilidade, desta objeção de consciência criminalizável, digamos assim. Mas eu entendo que uma médica não pode deixar de atender por razões políticas. Tem que ter uma razão muito forte para deixar de atender uma pessoa. Vamos trazer também a figura da Higgs agora, dessa instituição, que também é a Associação de Médicos do Rio Grande do Sul, né? Que também, de certa forma, representa a classe. O presidente da Higgs falou, né? Faltou respeito com o paciente. E agora eu preciso da ajuda ali que não consigo. Por favor, o presidente. Eu digo, só me lembrar o nome do presidente da Higgs, por favor, diretor. Alfredo Catalice Neto, exatamente. Então o presidente se manifestou assim, dessa forma. Dá para a gente perceber que na classe médica não há um consenso, né, a respeito. Né? A classe médica normalmente também tem esse problema de desconhecer as suas próprias normas. Isso é uma coisa que me chama a atenção na minha experiência como advogado militante na área médica. Mas o caso em questão, objetivamente, pode se cogitar de 3 reflexos. Um reflexo penal, um reflexo civil, um reflexo administrativo e um reflexo ético-profissional. E aí os telespectadores têm que atentar. A conduta da médica, ela é prevista, é criminalizável? Não, é fato atípico. Não houve jamais crime. E isso é consenso e eu concordo. Tenho certeza que o meu colega Ramiro, a gente conversava sobre isso antes, ele vai concordar. Não há crime, não há previsão legal no que diz respeito à matéria penal para esse assunto. Na questão civil, com o objetivo de se obter uma reparação por danos morais, também não há que se falar, porque não está previsto do âmbito do Código Civil como ato ilícito a negativa. Por quê? Porque, ainda que possamos discutir a qualificação da conduta, há excludentes de ilicitude não só em nível penal, como no âmbito civil. E o exercício regular de um direito, que é o caso que a médica tinha de recusar, é um deles. Portanto, não há que se falar também em dano moral. Na matéria administrativa, o caso em questão, a paciente estava atendendo em convênio por um plano de saúde público, que é o IP. E aí entra uma outra discussão em questão. A médica era credenciada ao IP. A médica, enquanto credenciada ao IP, tem se dito por aí, não poderia negar atendimento? Errado. Ela pode negar atendimento. Agora, é um ato discricionário do IP mantê-la ou não mantê-la dentro do plano de saúde como médica credenciada. E isso é um reflexo administrativo, que me parece, como a médica estava no exercício regular de um direito, e aqui, que na verdade, me parece, é que está se desvirtuando a discussão. Está querendo se discutir que a médica não tem o direito. Não, ela tem o direito assegurado. Nós podemos discordar que a legislação preveja esse direito. De uma parte. Entendeu? Sim, junto com sua parte, eu já vou levantar uma questão que Exato. ficou aqui nessa Eu só queria ver o último reflexo. Por favor, o último reflexo importantíssimo aqui. É o ético profissional. Sim. A conduta está prevista no Código de Ética Médica. Foi instaurado pelo meu colega aqui um procedimento preparatório que pode gerar um procedimento administrativo ou não junto ao CREMERS, onde se apura aí a questão da falta ética, se ela faltou eticamente ou não. E preliminarmente, entendo que ela cumpriu literalmente previsto, como eu comentei antes, no artigo 36, parágrafo único do Código de Ética Médica. Bom, a parte agora é garantido, mas também já levanta uma questão, estou pensando aqui, né? Isso não abre um precedente para SUS também? Não só para o SUS, qualquer outro plano do sistema. Mas saúde não é um direito de todos, enfim, fico pensando. Agora, já que a gente remete à Constituição e tudo assim mais. como a liberdade profissional, o exercício da liberdade E profissional. agora? Que deve prevalecer? Na verdade, em termos de saúde, nós somos um dos poucos países no mundo, talvez o único, que tenhamos garantido o direito à saúde como um direito constitucional a todos. Sim. A todos. Independente de qualquer circunstância, qualquer característica. Todos têm direito ao SUS. Paguem ou não paguem INSS, trabalhem ou não trabalhem, exerçam uma profissão ou não exerçam uma profissão. Todos temos direito. Pois bem, mas o que eu coloco é o seguinte: nesta objeção de consciência, não haveria um excesso de objeção ou um excesso a partir do momento em que ela alega: eu estou fazendo isso por razões políticas?
Eu entendo que nós devemos discutir este fato de um modo a trazer para a sociedade gaúcha esse fato, pensando em outros que se repetem em todas as esferas. Pode um profissional liberal deixar de atender uma pessoa e, ao deixar de atendê-la, expressar a sua opinião política, utilizar este elemento político para negar esse atendimento? Pode um padeiro deixar de atender uma pessoa porque ele é de um partido ou de outro? Pode um advogado deixar de atender um ou outro porque um advogado público, podemos citar, um defensor público. Pode um defensor público deixar de atender um cliente porque ele é desta facção ou daquela facção? Porque ele é dos bala na cara, porque ele é dos mano? Eu entendo que não. Eu entendo que é uma questão que o cidadão ele não pode. A questão está na mesa já, doutor Faustino. É uma discussão política, porque juridicamente, na nossa jurisprudência, eu vou falar, me parece que ele falou duas coisas, a questão de excesso na objeção de consciência. Não há previsão sequer jurisprudencial, com jurisprudência constitucional, no Supremo Tribunal Federal, de qualquer outro caso diferente do que diz respeito a falar em excesso de objeção de consciência. Porque a objeção de consciência é algo que eu ou utilizo ou não utilizo. Esse eu utilizo e são casos excepcionais que são previstos na nossa legislação constitucional. Eu estou obrigado a fazer uma prestação alternativa. Aí entra até outras questões, como, por exemplo, a questão do voto. E vários outros exemplos que nós temos aí, previstos constitucionalmente, são hipóteses estritas. Não há previsão disso. Podemos questionar se é possível construir, mas não existe previsão jurisprudencial constitucional para isso. Não vou nem falar na Constituição, mas em jurisprudência constitucional. Não há previsão de excesso para objeção de consciência. Agora, uma outra questão que ele colocou é a questão de eu poder me negar. Sim, eu posso. Isso faz parte da minha liberdade de expressão, cujo uma das manifestações concretas da liberdade de expressão, constitucionalmente, é a liberdade de consciência e, portanto, o exercício da objeção de consciência. Nós podemos, seja no Sistema Único de Saúde, seja em qualquer... Por quê? Porque deixar de negar o atendimento, ou melhor, atender alguém a quem eu não desejo, independentemente do motivo, ataca a minha dignidade. Com algumas exceções, onde a minha dignidade de liberdade de consciência não transgrida um direito maior de outro, como, por exemplo, no caso do próprio direito à saúde, do médico que se negar a atender quando for caso de urgência, emergência, ou quando ele for o único médico, porque daí não é só o direito à liberdade de consciência dele que está em jogo, é o direito à saúde, o direito à vida de outro. Mas não é o nosso caso em questão. Então, não é que é sempre, não é sempre. Urgência, emergência, único médico, por exemplo. O advogado pode se negar, mas se ele for o único advogado e for nomeado como lativo pelo magistrado, ele é obrigado a aceitar. Quanto ao advogado, é um dado. O advogado ele pode deixar de atender. Tem uma questão aqui que o meu diretor levantou, doutores, uma questão interessante agora. A médica já vinha atendendo há um ano. Exato. Aí ele pode falar melhor que eu. Exato. Não é, doutor Ramiro? Um ano, desde o primeiro mês. O que a gente está vivendo é um reflexo, isso eu acho que é evidente, né, do que a gente está vivendo hoje na sociedade. É lógico que há um pano de fundo. Pois é. Que nós temos uma polarização política nunca existente. Por que isso não aconteceu um ano atrás? Né? Já se sabia da posição e da participação da vereadora em questão, ou da suplente vereadora. Como advogado militante na área, posso dizer que isso acontece todas as semanas. Todas as semanas. É mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que imagina. Só ganhou as manchetes pela situação política. Exatamente. Então, isso é uma informação importante. Ou seja... Isso acontece todos os dias. E os motivos, quais são? Olha, peguei um recentemente agora porque o paciente era gremista e o médico era colorado. Ah, tem isso. Grenalização. Grenalização. Mas tem essa aí. Questão de gênero e de opção sexual, isso acontece bastante. Sim. Raça. Tá? Não tanto, mas quantitativamente. Mas há registros. Há registros. Agora, a questão político-partidária, consideravelmente, às vezes a questão de desafetos mesmos, pessoais. Então, está iniciando uma nova modalidade, uma nova prática de consulta ao médico, e antes de procurar se ele tem o convênio X ou aquele, eu tenho que procurar... A orientação política, por exemplo.
Estamos entrando o time de futebol agora. Tem que saber se, bom, enfim, né? Bom, eu sou filho enteado, né? Meu padrasto, né, é médico e é colorado. Né? Não sei se ele vai me atender mais. Bom, mas enfim, brincadeiras à parte, é um assunto muito sério que envolve a saúde das pessoas. Sim. E hoje a gente está vivendo um clima muito, né, conturbado no país. Eu quero agradecer, né? Eu sei que a gente tentou esclarecer este caso, né? Sim. E trazer à luz diferentes pontos de vista, né? E eu fico muito feliz em receber os amigos aqui, sejam sempre bem-vindos. E que a discussão venha para o bem da sociedade, que a gente possa elaborar práticas melhores, enfim, e que a gente possa também sempre lembrar que somos todos brasileiros, né? E temos direito à saúde, como bem lembrou o doutor Ramiro. Eu acho que a ideia sempre é temos que promover a tolerância, a ética da tolerância. Agora, em ambos os lados. Em ambos os lados. Eu concordo também. Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos, doutor Ramiro, doutor Faustino. A gente agradece a disponibilidade num dia chuvoso como esse.